convidar aqui o diretor do CER, o Lisboa. Ele tá já testado, mas atendeu um pedido nosso aí. Mas foi trabalho, Lisboa? Não. Que constituiu toda uma história, uma carreira, que auxiliou, que passava além do que eram suas atribuições. Assim como a gente tem outros exemplos, né? Assim como nós, que a gente de dia e de noite, a gente trabalha pensando em oferecer o nosso melhor à população. Então o seu Landim ele ia além das atribuições do seu cargo. E eu fui procurado pelo Tião, assim carinhosamente a gente chama ele, fisioterapeuta aqui do município, atende lá no São Daniel Comboni. Tive a oportunidade de conhecer lá quando minha mãe fazia o tratamento, uma pessoa assim bem humana. E ele falou: Pedro, nós temos o centro de reabilitação e não tem nome. E o justo seria o quê? A gente homenagear um espaço público, um prédio público com o nome de alguém afim, né, com a atividade que é desenvolvida lá. Então foi aí que eu conheci a história, né, do seu esposo, né, o seu Romeu já teve a oportunidade de homenagear em memória, né, seu Romeu? Então por isso fiz o convite para o Romeu estar aqui com a gente. A doutora Débora, que compartilhou comigo quando a lei chegou, e também queria que você deixasse sua mensagem, tá, doutora Débora? E só para a gente começar, antes de passar a fala para a dona Maria, que o Romeu também contemplasse. Ele é daquelas primeiras leva dos educadores físicos aqui do município. Então nós tivemos a oportunidade já de homenagear esse pessoal, né, pelo pioneirismo, né, na área, né, e o Landim é uma pessoa extremamente calma, tranquila, colaborativa, né. Então, Pedro, agradecer, né, por ter cabeçado, né, agradecer o João Tião, desculpa, que também trouxe a demanda para o vereador e trouxe para a pessoa certa, né. E eu fico muito feliz, Pedro, de estar homenageando uma pessoa que reconhecidamente é uma pessoa querida na comunidade. Parabenizei pela iniciativa, porque ele foi meu professor, né, como a senhora também, e eu acredito que a homenagem é mais do que justa. Parabéns. Isso já faz toda a diferença, e a escolha do prédio, um dos mais bonitos da administração, né, porque o Sérgio, nós tivemos lá recentemente, já buscando alguns pontos muito pouco que faltam para ficar com um serviço de excelência. E agora tivemos a boa notícia, né, o prefeito nos informou ontem em reunião que conseguiu os profissionais habilitados para atender, aumentando ainda o trabalho da regional. Então o nome do seu Landim vai se estender aí a outros municípios aqui do nosso regional, porque o CER agora vai fazer esse trabalho em parceria com o Estado. Então para nós é uma alegria muito grande saber que o nome do seu Landim vai entrar aí na vida de várias pessoas como referência de atendimento certo. Eu cheguei aqui em 2002 e veja aí, foi um cara que me abraçou na parte do atendimento no serviço público. Trabalhei na unidade de vista, trabalhei todo na SESC, e ele sempre foi um cara muito humano, né? Ele foi professor de educação física também, ele era um educador físico que depois fez fisioterapia na graduação dele, ele tinha 2 faculdades, e porque eu moro no bairro, lá no centro, eu sempre vi o nome do CER, você não precisa ter alguém da fisioterapia, né? E um homem que trabalhou para isso foi o Dejaí. Não é só porque ele foi um fisioterapeuta, não. Ele foi um dos primeiros homens que trabalhou, ele foi o primeiro que conseguiu, com o processo de trabalho de licitações, conseguiu os equipamentos, ele que abriu aquela unidade mista, ali a parte da salinha da fisioterapia da unidade mista. Então tem uma história de por que colocar o nome dele. Né? Nós temos outros fisioterapeutas também que trabalharam muito bem, trabalham ainda, são pessoal, mas assim, eu gosto de trabalhar muito com a nova geração, mas a gente tem que dar valor também no pessoal mais que já passou e que abriu a base pra gente. Assim, eu acho que se ele ficaria muito triste, ele ficaria super feliz, porque eu sou suspeita a falar, sou esposa, acompanhei ele toda a jornada, vim com ele para Rondônia, me dispus a vir para ele para Rondônia em 1987, desfiz no seu aqui, e ele assim, ele tinha uma sensibilidade próxima, assim, impressionante. Assim, a gente ficava assim, impressionado. O mundo não é assim, né? Pense, mas... Tanto que ele foi, primeiro assim, quando ele passou no concurso para fisioterapeuta, foi em 1989. Ele fez um concurso, mas bem, fisioterapia, né, Tião? Assim, tinha alguns fisioterapeutas aqui, mas... Você estava na faculdade? Não. Ah, não. Era bem novinho. E aí, eu nasci. Foi onde ele fez o concurso. E não chamava nunca, e concurso público tem um tempo.
E ele aí falou, ele jogava bola, eu não lembro o nome do rapaz, ele trabalhou muitos anos ali na unidade mista. Falou para ele que ele tinha feito concurso. Ele falou, você vai então lá na prefeitura, que a gente precisa muito de fisioterapeuta aqui. E foi onde ele foi mandado para a unidade mista num galpão de madeira. Eu lembro que eu ia lá, às vezes eu levava almoço para ele, porque ele trabalhava nessa escola, eu levava a marmita lá. Eu falei, mas como você vai atender? Ele falou, vai dar certo. E aí mudou, aí eu não lembro como é que foi. Ele foi lá pro Cristo Rei, pro postinho Cristo Rei, pra Elite. Vocês lembram da Elite? Cara, uma pessoa também muito humana aqui na cidade. E foi lá, e lá também numa coisa de madeira. Falou, não, então vamos fazer esse espaço, mas o que a gente precisa? Você precisa fazer um projeto, aí fez aquele projeto, mostrando a necessidade do município, e aí eles receberam todo o equipamento que até então ele cuidava com bolsa de água quente e bolsa de gelo. Eu lembro que eu fazia gelo na minha casa, para botar no isopor para levar para atender no postinho. No postinho tem a geladeira, mas gelo feito em geladeira. Ele fazia, tem onde tem que levar gelo porque eu vou atender tantas pessoas e tal. Mas gelo, e aí assim, a gente tem muitos pacientes, tem pessoas aqui que falam dele até hoje. Já fazem 12 anos, vai fazer 12 anos que ele faleceu agora, dia 11 de outubro, ele faleceu. E falam dele, falam que ele foi curado por ele. E aí eles receberam por todo o equipamento. E lógico, lá, talvez aí, na época eu não lembro, porque trouxeram tudo para a unidade mista, porque fica no centro ali, né? E aí na unidade mista ele ficou até falecer. Foi onde quando ele faleceu, ele estava na unidade mista, atendendo como fisioterapeuta e atendendo assim, de uma forma humana que às vezes a gente falava, né? Ou a gente como família, os filhos, pai, a gente está aqui, né? Mas ele se dedicava e se doou mesmo. Aí tanto fez uma clínica, depois eu fiz o Landim, e aí você fez essa clínica, ele quis atender pelo SUS na clínica. Ele atendeu ali muito tempo pelo SUS. Até que aí vai mudar as leis, né? E aí o SUS, aí depois passou tudo para um centro, depois fizeram um centro de reabilitação. Muito obrigada. Doutora Débora, pode ser. E assim, as pessoas que conhecem, os pacientes que passaram por ele até hoje, me lembro de coisas assim que a gente esquece, detalhezinhos pequenos naquela unidade mista que a gente fala assim. Como que fala? Muito alegre, falava, conversava muito, gostava muito de conversar, né?